Esse é o canal Espírita Responde número 54 e hoje nós vamos falar sobre a figura de Lúcifer e dos demônios na visão espírita. Será que eles realmente existem? Podem nos influenciar? E como nós podemos explicar a tentação que Jesus sofreu no deserto? Quem realmente tentou Jesus no deserto? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então, esse é o quadro Canal Espírita Responde. E se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar fazendo suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pelo amigo Lucas Souza e ele diz o seguinte, olha só. Boa tarde, professor. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns pelo seu trabalho. Sou um grande fã seu e continue nessa missão linda que o senhor está desempenhando. Minha dúvida hoje é: na visão do Espiritismo, como é explicada a história do anjo caído, também conhecido como Lúcifer? Obrigado pela atenção, forte abraço. Lucas, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, Lúcifer, em aramaico, Eiléu, significa a estrela da manhã ou aquele que traz luz. E segundo a tradição judaico-cristã, ele teria sido um anjo, criado de forma perfeita, pura e belo. Porém, todos esses atributos o fizeram envaidecer, se sentir superior aos demais, não aceitar que os humanos também fossem criados por Deus e, além disso, ele próprio teria desafiado Deus. E tudo isso contribuiu então para a sua queda, onde ele se transformou então na figura de Satanás ou do diabo. Ele e outros anjos. Bom, então nós vamos entender aqui que Deus nunca cometeria a injustiça de fazer uma criação à parte, digamos assim. Como podemos entender que Deus criaria seres já puros, bons, perfeitos e belos, sem sofrimento, e em contrapartida, criaria nós, seres humanos imperfeitos, necessitados de evolução, tendo que passar por tanto sofrimento para que um dia nós sejamos perfeitos, puros, belos e usufruindo da perfeita felicidade? Essa visão, pessoal, dessa criação à parte é uma visão completamente humana e materialista sobre Deus, uma visão equivocada sobre a sua justiça. Ou seja, Deus não criou anjos, seres à parte. Os anjos, pessoal, são mentores espirituais, guias espirituais, espíritos de homens e mulheres que reencarnam ou reencarnaram entre nós e que já atingiram um certo grau de evolução, algumas vezes já espíritos puros, felizes, mas que chegaram até aí por meio de incontáveis reencarnações, onde foram evoluindo, assim como acontece com a gente. E sendo assim, Lúcifer ou o diabo, demônios, eles não existem. O diabo é uma forma alegórica que os seres humanos encontraram para representar e talvez até justificar a maldade que existe no coração
dos próprios homens, na nossa natureza primitiva, que nos faz agir de maneira materialista e primitiva. Claro, muitas pessoas dizem fazer pactos com o diabo, algumas até dizem que já o viram. É certo, pessoal, que existem espíritos desencarnados ainda voltados para o mal, alguns muito voltados, inclusive. Esses espíritos se associam a reencarnados para conseguirem satisfazer seus instintos primitivos. São espíritos que ainda sentem sensações físicas devido à mente desajustada que ainda tem. Então, ao se associar a alguns reencarnados para satisfazer tais sensações, eles se apresentam da maneira como os reencarnados acreditam que eles sejam. Se acreditam que eles sejam demônios, o diabo, eles dizem então que são. E em alguns casos, até aparecem para esses reencarnados sob a forma do diabo, já que é assim que eles são idealizados por essas pessoas. E há ainda espíritos que dão comunicações nos centros espíritas dizendo que estão no inferno. Na verdade, pessoal, eles acreditam mesmo que estão, devido à bagagem cultural que apresentam, porque enquanto reencarnados estavam inseridos então nessa cultura de penas eternas, da existência do diabo, da existência do inferno. Então, o sofrimento que estão apresentando na espiritualidade, mais essa bagagem cultural, o fazem pensar que realmente estão no inferno, e isso nos remete a outro fato. O inferno, pessoal, o inferno ele também não existe. Assim como Deus, em sua infinita bondade, justiça e sabedoria, não realizaria uma criação à parte, privilegiando assim alguns seres, e ele não criaria um ser como o diabo totalmente voltado ao mal, ele também não criaria um local de sofrimento eterno onde ele jogaria seus filhos que erraram. O que existe é a reencarnação, onde muitas vezes nós expiamos os erros do passado, além de sofrermos também as consequências dos nossos atos equivocados quando estamos na espiritualidade. De maneira nenhuma, Deus deixaria algum filho, qualquer filho, para trás, sem dar a ele a chance de corrigir os seus atos, e essa chance vem através das reencarnações. E outra questão aqui, pessoal, outra questão aqui desse vídeo. Jesus foi realmente tentado no deserto? O diabo o tentou? Primeiramente, nós temos que entender que a envergadura de um espírito como Jesus dificilmente seria tentado por um ser tão inferior. Dificilmente Jesus cogitaria se entregar às investidas de um ser tão inferior, mesmo que tal cogitação fosse de alguns segundos. Na verdade, pessoal, tal passagem também é uma alegoria e que retrata a nossa própria tendência de não resistir às tentações, de não resistir ao mal, mas também mostra como nós devemos sim resistir. No livro, pessoal, Ilumina-te, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso amado Divaldo Franco, a mentora vai dizer o seguinte, olha só: na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas às paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Ou seja, pessoal, o deserto, nessa passagem da vida de Jesus, representa o nosso próprio eu, o nosso interior. Em nosso próprio interior, olhando para nós mesmos, praticando o autoconhecimento, nós conseguimos entender qual o caminho
nós devemos seguir e quais demônios internos nos tentam e conseguem nos afastar do caminho correto. Agora veja, pessoal, a primeira tentação representada na passagem de Jesus no deserto nos dá conta que o mestre ouviu o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava jejuando e foi tentado a matar a sua fome e assim desistir do seu propósito. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A promessa fácil de satisfazer questões materialistas nos faz muitas vezes desistir dos nossos propósitos sublimes em troca de satisfação material, satisfação terrena. A segunda tentação a que Jesus foi submetido nessa forma alegórica diz que ele ouviu o seguinte: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Aqui nós vemos a tentativa de confundir Jesus, o constrangendo, pois se ele era quem ele dizia ser, então ele poderia se lançar do penhasco, que nada de mal lhe aconteceria. E mais uma vez, pessoal, quantas vezes nós somos acometidos por tentativas de nos confundir em relação à nossa fé, às nossas crenças, tentam nos confundir, menosprezar, pedem provas, tentam nos enfraquecer diante daquilo que acreditamos. E a terceira tentação diz que o diabo transportou Jesus até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos da terra. E então Jesus ouviu: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui vemos a tentativa de afastar Jesus dos seus deveres sublimes em troca de poder, em troca de satisfação material, terrena, de satisfação ilusória. E nesse ponto, nós nem precisamos nos esforçar muito para perceber como nós somos bombardeados por tais propostas, às vezes explícitas e às vezes veladas, disfarçadas. Mas de tudo isso, pessoal, nós precisamos entender que Deus não criaria um ser totalmente voltado ao mal. Também não criaria um local de sofrimento eterno, jogando seus filhos para queimarem lá, sem dar a eles a chance de se redimirem e caminharem na trilha correta. E o mais importante, que os ensinamentos e os exemplos de Cristo sejam o nosso norte a cada dia durante a nossa reencarnação e após ela. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.